Conhecido como mestre do suspense, Alfred Hitchcock é um dos cineastas mais reverenciados e estudados da história do cinema. Nascido em Londres em 1899, o cineasta inglês que começou a carreira como designer de título de filmes e diretor de arte, estreou na direção de longas-metragens em O Jardim dos Prazeres, um filme mudo lançado em 1925. Não demorou para o cinema de Hitchcock se tornar instantaneamente reconhecível para os críticos e para o público, especialmente por narrativas sobre pessoas inocentes que correm por suas vidas após serem injustamente acusadas de algo, sem o apoio da lei para ajudá-las. Prova de que o ser humano não é nada mais do que um resultado dos seus traumas, Hitchcock costumava contar uma história sobre como seu pai o mandou para a delegacia por se comportar mal quando tinha 5 anos. O pequeno Alfred entregou para o sargento um bilhete escrito pelo pai que lhe pedia para o filho ser colocado em uma cela para lhe ensinar uma lição. Além do curioso e um pouco macabro desejo de ter em sua lápide a frase "Veja o que pode acontecer se você não for um bom menino", dita pelo sargento que o prendeu, a experiência o deixou com um medo duradouro de policiais e de qualquer coisa relacionada à lei, algo refletido em suas visões cinematográficas sobre culpa e inocência. Ao longo da década de 1950 ao início da década seguinte, Hitchcock fez alguns dos seus filmes mais importantes, vistos até hoje como alguns dos melhores filmes de todos os tempos. Entre eles está Um Corpo que Cai, um noir sobre um ex-policial que luta contra seus demônios pessoais enquanto está obcecado por uma mulher. Apesar de agora ser reconhecidamente adorado e considerado uma das obras-primas de Hitchcock, o filme não foi exatamente um sucesso na época do lançamento. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. Em 1952, Alfred Hitchcock desejava comprar os direitos de um romance psicológico de suspense intitulado The Woman Who Was No More, escrito pelos autores Pierre Boulud e Thomas Narcejac. Entretanto, o cineasta francês Henri-Georges Clouzot conseguiu comprar os direitos da adaptação cinematográfica antes de Hitchcock, lançando o clássico As Diabólicas em 1955, baseado no material de origem. Após uma primeira tentativa mal-sucedida, o diretor ficou vigilante sobre qualquer novo material lançado pela dupla. Então, quando a sequência The Living and the Dead chegou às livrarias em 1954, Hitchcock pediu para a Paramount que adquirisse o livro antes mesmo que ele fosse traduzido para o inglês. Com os direitos em mãos, Hitchcock contratou o dramaturgo Maxwell Anderson para escrever o primeiro rascunho do roteiro. Intitulando o material de Darkling I Listen, uma citação do poema Ode a um Rouxinol, escrito por John Keats, Anderson recebeu $35 mil antecipados pelo trabalho. Quando Anderson, com quem Hitchcock trabalhou em Um Homem Errado, apresentou o primeiro rascunho do roteiro para o diretor, Hitchcock não gostou do que leu e demitiu o dramaturgo. De acordo com o produtor Herbert Coleman, o diretor ficou tão decepcionado com o trabalho de Anderson que mandou Coleman queimar o rascunho. Hitchcock então procurou o velho amigo e colaborador de longa data Angus MacPhail. Apesar de entusiasmado com o projeto, MacPhail lutava contra o alcoolismo e não se sentia capaz de realizar o trabalho. Ele morreria em 1962. O terceiro roteirista a trabalhar em From Between the Dead, título provisório de Um Corpo que Cai, foi o australiano Alec Coppel. Segundo o livro de Don Awler sobre o filme, não está claro como ele foi escolhido, mas algumas fontes afirmam que ele trabalhou brevemente com o cineasta em Ladrão de Casaca, lançado em 1955. Porém, Hitchcock e o ator James Stewart acreditavam que faltavam elementos narrativos importantes no roteiro de Coppel, e o diretor procurou um quarto roteirista para trabalhar no material. Um profundo conhecedor de São Francisco, cidade onde a história se passa, o escritor Samuel A. Taylor recebeu de Hitchcock uma cópia do roteiro de Coppel e uma série de notas escritas pelo próprio diretor. Demorou, mas o roteiro finalmente foi finalizado e aprovado pelo diretor. Como esperado, a constante troca de roteiristas causou problemas nos créditos do material, e o Screenwriters Guild precisou se envolver. Apesar de Taylor desejar ter os créditos exclusivos do trabalho, o sindicato decidiu que ele deveria ser compartilhado, já que muitos elementos do rascunho de Coppel estavam no roteiro final. Esse é o caso da famosa abertura do filme, onde o protagonista descobre seu medo de altura no pior momento possível. Um Corpo que Cai segue John Scott Ferguson, um policial forçado a se aposentar após descobrir que tem medo de altura que se manifesta como vertigem. Ele passa seu tempo com sua amiga e ex-noiva Marjorie Mead Wood, uma mulher inteligente e independente que obviamente ainda sente algo por ele. A vida de Scott toma um rumo inesperado quando Gavin Elster, um antigo amigo da faculdade, entra em contato com ele para pedir um favor peculiar. Ele quer que sua esposa, Madeleine, seja seguida, mas diferente do esperado, Elster não suspeita que ela seja infiel, mas teme por sua saúde mental.
Rapidamente, Scott fica mais do que intrigado com a misteriosa jovem loira, que parece não saber para onde está indo ou o que está fazendo. Logo, ele se vê apaixonado e incapaz de se afastar, dividido entre o desespero de descobrir o mistério sobre essa mulher e o desejo de alimentar a atração e obsessão pelo desconhecido. Durante a pós-produção de Os Pássaros, em 1962, o cineasta francês François Truffaut gravou em áudio entrevistas com Hitchcock, que foram eventualmente editadas no livro Hitchcock-Truffaut Entrevistas, lançado em 1966. Anos mais tarde, o material que explora a arte e a influência de Hitchcock foi levado para o documentário homônimo dirigido por Kent Jones, que conta com comentários de outros cineastas, como Martin Scorsese, Wes Anderson e David Fincher. Na conversa, Hitchcock conta que ficou intrigado com a história pelas tentativas do herói de recriar a imagem de uma mulher morta através de outra que está viva. A história original se divide em duas partes, e a primeira vai até a morte de Madeleine, enquanto a segunda parte começa com o encontro do protagonista com Judy, uma morena que se parece com a falecida. Entre as mudanças feitas na adaptação, Hitchcock sugeriu revelar para o público o segredo da trama antes do final, seguindo um caminho diferente do livro. Seu objetivo era fazer o público entender o dilema mental dos personagens, enquanto nós sabemos o que todos os lados estão pensando e sentindo. Na entrevista, Hitchcock conta que todos eram contra essa mudança, porque acreditava que o impacto do segredo sendo revelado deveria ser guardado para o final do filme. Ele dizia que se colocava no lugar de uma criança cuja mãe está lhe contando uma história. Quando há uma pausa na narração, a criança sempre pergunta o que vai acontecer depois. Hitchcock conta que a segunda parte do livro foi escrita como se nada mais pudesse acontecer na história, algo que não funcionaria em um filme. Já na mudança sugerida por ele, outras perguntas poderiam ser feitas, como, por exemplo, como os personagens reagiriam quando a verdade surgisse. Essencialmente, ele precisou escolher entre o suspense e a surpresa, optando pelo suspense. Além das escolhas narrativas, Hitchcock também sabia que as escolhas técnicas certas eram importantes para a construção da história. Para a cena que Scott segue Madeleine para o cemitério, o diretor optou por um filtro de névoa que cria uma imagem onírica e misteriosa. Mais tarde, quando o personagem conhece Judy, Hitchcock escolheu um hotel que tinha um letreiro neon verde piscando ao lado de fora da janela. Quando a personagem sai do banheiro, a luz verde dá a ela uma imagem fantasmagórica, florescendo a loucura que leva Scott para uma espiral descendente que termina em sua obsessão assumindo o controle de suas ações e de sua vida. Hitchcock e os roteiristas contaram a primeira parte da história quase como uma trama de fantasmas, com insinuações de reencarnação de antepassados. Após a morte do foco da obsessão do protagonista, a segunda parte se torna mais tensa e mais densa, com Scott enlouquecendo pela atração e pela falta de respostas. Roteiristas e diretor tornaram Um Corpo que Cai um filme verdadeiramente perturbador, por mostrar Scott manipulando a jovem garota para tentar forçar uma reencarnação do amor perdido, a transformando em uma versão física assustadora da falecida. A cena que Judy passa pela transformação final e abraça Scott é emocionalmente devastadora e construída de forma simples, mas brilhante. A incapacidade do protagonista de compreender totalmente Madeleine o deixa enlouquecido, a ponto dele se apaixonar por um fantasma intocável, um fantasma que nenhuma outra mulher poderia substituir, nem mesmo aquela por quem ele afirma estar apaixonado. Inicialmente, a atriz Vera Miles estava escalada para interpretar a personagem Madeleine, e até chegou a modelar para uma versão inicial da pintura apresentada no filme. Miles era uma escolha óbvia para o papel, por ter um contrato pessoal com o cineasta, com participações na série de televisão Alfred Hitchcock Presents e no longa-metragem Um Homem Errado. Entretanto, a produção de Um Corpo que Cai sofreu diversos atrasos, incluindo um problema na vesícula biliar do diretor que o deixou internado. Nesse meio tempo, Miles engravidou, e com os inúmeros atrasos de produção causados pelo estado de saúde de Hitchcock, ela precisou desistir do trabalho. Porém, o próprio diretor chegou a dizer que perdeu interesse em tê-la no filme após a gravidez. Sem Miles, Hitchcock virou sua atenção para Kim Novak, que tinha contrato com a Columbia Pictures e estava envolvida com outros projetos, além de ter férias prometidas pelo estúdio. A solução para esse problema foi fácil e envolveu o ator James Stewart. Harry Cohn, chefe da Columbia, permitiu que Novak fosse emprestada para Paramount com a promessa que Stewart concordasse em coestrelar a comédia romântica Sortilégio de Amor. O ator aceitou o acordo e o filme foi lançado quase 6 meses após a estreia de Um Corpo que Cai.
No momento que Novak estava pronta para começar a filmar, Miles já estava disponível para retornar ao trabalho, apenas para descobrir que outra atriz assumiu o papel. Um Corpo que Cai foi filmado de setembro a dezembro de 1957, ainda com o título de From Between the Dead. Vários nomes foram sugeridos pelo estúdio, e os chefes da Paramount gostavam do título Facing the Shadow. Responsável pela decisão final, Hitchcock optou por Vértigo. As filmagens externas foram feitas na área da Baía de São Francisco e exploraram bastante os marcos visuais da cidade. Até hoje, os fãs de cinema visitam os locais onde as filmagens aconteceram, e existem guias específicos apenas para esses lugares, apesar de muitas das locações não existirem mais. Foram 16 dias de filmagens externas e algumas internas, até a equipe levar a produção para 2 meses de trabalhos nos estúdios da Paramount em Hollywood. Hitchcock não era fã de filmar em locais onde não podia ter o controle do ambiente, então ele preferia a segurança dos sets de filmagens. Enquanto as filmagens externas eram feitas, os cenários internos eram construídos no estúdio. Esse é o caso da sequência da Torre, um misto de cenas externas e internas filmadas em locais diferentes. Filmada em uma missão espanhola em San Juan Bautista, na Califórnia, Hitchcock usou truques de câmera, construção de cenários e efeitos visuais para criar a sequência. Muito menor e menos dramática na realidade, o diretor de arte Harry Bunstead projetou a torre e os degraus que levavam ao sino, usando modelos em escala, pintura e fotografia no estúdio. Mais tarde, Bunstead contou que nunca conseguia fazer Hitchcock olhar os cenários durante a construção. Isso porque o diretor acreditava que as pessoas com quem trabalhavam eram profissionais e não precisavam de monitoramento constante. Todo o trabalho de storyboard de Bunstead está disponível para consulta e pode ser encontrado com facilidade em artigos e na internet. Um Corpo que Cai foi fundamental para popularizar o uso do dolly zoom, dando origem ao apelido de efeito vertigem. Usado para enfatizar a altura da torre e a desorientação de Scott, esse método envolve a câmera se afastando fisicamente do que está filmando, fazendo o ponto filmado se manter em quadro, mas mudando a perspectiva do plano de fundo. Hitchcock contou para Truffaut que lembrava sempre de uma noite que ficou incrivelmente bêbado e teve a sensação de que tudo estava indo para longe dele. Ele tentou reproduzir essa sensação em Rebecca, lançada em 1940, mas a equipe técnica não conseguiu criar o efeito desejado. Após 15 anos pensando em como recriar a sensação em tela, Hitchcock queria que a cena da escada tivesse esse efeito e perguntou para a equipe técnica quanto custaria para eles criarem a estrutura necessária. A equipe respondeu que para fazer o aparato certo para montar a câmera, contrapô-la e segurá-la na estrutura eram necessários $50 mil, um valor que não agradou o cineasta. Esperto, Hitchcock argumentou que a cena não teria personagens e seria usada como ponto de vista, sugerindo que eles fizessem uma miniatura da escada, a colocassem de lado e simplesmente filmassem enquanto se afastavam dela. A sugestão deu certo e toda a montagem custou a bagatela de $19 mil. Assim como muitos filmes da época, a censura desempenhou um papel importante na narrativa. Em Corpo que Cai, a necessidade de fugir dos censores deu duplo sentido às cenas que hoje os cineastas não pensariam em omitir. Em diferentes cenas, a imaginação vence a representação e dá toques sexuais ao filme. Devido à censura, um final alternativo foi filmado, mostrando o Mad em seu apartamento ouvindo uma reportagem no rádio sobre a perseguição ao vilão do filme. Quando Scott entra na sala, Mad desliga o aparelho e eles compartilham uma bebida enquanto olham para a janela em silêncio. Após argumentar com os censores, Hitchcock conseguiu retirar a filmagem do corte final. A cena foi descoberta apenas em 1993 e adicionada como um final alternativo no lançamento do filme em Laserdisc e mais tarde no lançamento em DVD e em Blu-ray. Durante a carreira, que se estendeu por 6 décadas e inclui quase 70 produções, Hitchcock recebeu míseras 5 indicações ao Oscar e levou apenas uma estatueta honorária em 1968, 10 anos após o lançamento de Um Corpo que Cai. No auge do sucesso de crítica e fama comercial, Hitchcock lançou Um Corpo que Cai em 9 de maio de 1958, faturando significativamente menos que outras produções do diretor. O público e a crítica não estavam satisfeitos com o que viram. No entanto, o tempo passou e o filme foi merecidamente revisitado e reavaliado. Como muitas outras obras do diretor, Um Corpo que Cai foi alvo de inúmeras imitações, reimaginações e homenagens. Truques técnicos usados no filme também foram posteriormente acrescentados no repertório de inúmeros diretores, como Steven Spielberg usando dolly zoom em Tubarão. Isso sem contar os trechos do filme que chegaram a ser utilizados em outras produções. Resumindo de forma simplista, Um Corpo que Cai reúne uma equipe brilhante comandada por um gênio.
E mesmo que o comandante fosse brilhante, o filme não seria o mesmo sem a trilha sonora hipnotizante de Bernard Herrmann, um dos compositores de cinema mais proeminentes do século XX. Ou sim o brilhantismo do designer gráfico Saul Bass, responsável por criar os efeitos espirais na sequência do título e no pôster, uma perfeita definição visual da narrativa. Com um retrato da obsessão e possessão de um homem enlouquecido e enlutado, Um Corpo que Cai é um filme maravilhosamente assustador, perturbador e friamente romântico que é definitivamente amado como merece. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!